Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados, e hoje eu vou explicar como é a combinação de cores. Você não precisa ter uma gama infinita de corantes para conseguir fazer todas as cores que você quer. Com essas cores aqui, lembra da sua impressora? A sua impressora, o cartucho da impressora, ela não tem todas as cores do mundo. Ela trabalha com cian, magenta, amarelo e preto. Com essas cores aqui, a gente consegue criar tudo. Eu aqui, nesse momento, eu vou colocar também um pouquinho do branco, porque a impressora consegue sim fazer aquela proporção exata, ter ali X% de cada cor e conseguir colocar a pigmentação correta. Aqui nós vamos acrescentar o branco e acrescentar o preto para conseguir todas essas variações. Então, aqui eu vou começar com as cores puras. Então, só tô fazendo aqui o risquinho. E eu vou fazer aqui em volta a interseção das cores. Eu vou colocar cada pincel aqui com uma cor, para ficar fácil a visualização. Aqui eu tô diluindo um pouquinho no álcool de cereal, então por isso a cor tá transparente. Então aqui, dessa base de cor, eu vou começar a misturar. Então aqui, esse azul, se eu der um toquezinho do magenta, então eu vou misturar aqui. Então aqui o azul, se eu der um toque do magenta, tá vendo? Eu tenho mais azul do que o magenta, eu tenho aqui um roxo bem escuro. Ó, deixa eu fazer ele aqui do lado, ficou muito aguado, pessoal. Então aqui, com o toque do magenta, eu tenho um azul, um roxo bem escuro. Se eu acrescentar, agora eu vou pegar outro pincel, só um pouquinho desse azul, deixa eu fazer aqui em outra paleta, com mais magenta, olha, eu já tenho um roxo mais vivo. Aqui ele tá bem escuro e ali ele tá mais vivo. Então, quanto mais magenta eu acrescentar essa mistura, mais aberto esse roxo vai ficar. Mas ele permanece roxo porque ele tem um toque do cian. Então aqui, olha, a escala, eu, inclusive, por conta do álcool, tá interferindo um aqui no outro, deixa eu limpar. Então aqui eu tenho mais azul do que magenta e aqui eu tenho mais magenta do que azul. Então repara que eu tenho praticamente uma sequência de cor que se unem. E agora vamos misturar do magenta para o amarelo. Eu aqui fazer agora a combinação nesse pontinho aqui, vou botar o magenta bem aqui em cima. Olha, mesclando aqui, eu tenho um laranja bem escuro, quase vermelho. Se eu acrescentar um pouquinho mais do magenta, eu chego ao vermelho de fato. Então, vou botar só mais um pouquinho. Então, olha só, é assim que a impressora faz, um toque do amarelo e o magenta, a gente vai chegar no vermelho ou no laranja bem intenso.
Quanto mais amarelo eu for colocando, vai clareando e vai fazer um laranja mais aberto. Então, olha aqui, eu acrescentei um pouco mais do amarelo. A gente já chegou num laranja bem vibrante. E acrescentando ainda mais amarelo, eu tenho aqui acrescentando mais amarelo, eu tenho aqui, olha, um laranja bem iluminado. Então, novamente, segue a sequência e agora a interseção já chegou aqui no amarelo. Então, vamos misturar agora do azul para o amarelo. Da mesma forma, quanto mais azul, menos luz ele vai ter, porque o amarelo é a cor mais iluminada dessa paleta, tá vendo? Então, vai ser um verde bem mais azulado e quanto mais amarelo, um verde mais intenso. Então, agora eu vou pegar aqui um outro pincel, só para ficar fácil a visualização. Então, agora, eu tenho o amarelo e o azul. Olha, aqui eu tô com mais amarelo, vou botar só um pouquinho do álcool só para diluir melhor. Então, aqui eu tenho mais amarelo do que, deixa eu botar até um pouco mais amarelo do que azul. Então, aqui eu tenho um verde, que a gente pode chamar até de verde bandeira. Olha, um verde bem iluminado. E se eu for acrescentando aqui um pouco mais de azul a essa combinação, o verde vai escurecendo. E aqui a graduação das cores deu para entender a lógica. Então, se eu quiser um pouquinho só mais escuro do que esse verde aqui, eu acrescento um pouco mais de azul e assim sucessivamente. Então, vamos lá, botar um pouquinho de azul aqui. E a intensidade desse verde aqui, olha, mudou. Opa, pintei errado ali. Então, ali, deixa eu misturar só um pouquinho aqui do amarelo, só para arrumar. Pronto. Então, aqui a gente consegue ver a interseção das cores e caso eu queira ainda na interseção de todas essas aqui, é só acrescentar um pouco mais, ou de amarelo, ou de azul, ou de magenta. E agora, eu vou fazer a interseção, no caso aqui, com o branco para dentro e o preto para fora. Então, todas elas, se eu acrescentar mais branco na base, olha, fica mais iluminado do que o topo. Eu vou acrescentar só um pouquinho do álcool para ficar fácil de diluir e a gente conseguir ver melhor. Então, repara aqui no amarelo, como é a cor mais iluminada, quando eu acrescento branco, ela quase fica branca de fato, porque ela vai ficar bem clarinha. As outras não tanto. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a interseção do, no caso, 100% branco e misturando com as cores até o 100% de cada uma. Isso aqui é só para você entender que você consegue clarear qualquer cor usando o branco.
E agora, com o preto, a gente vai escurecer. Aqui o caso, eu vou só dar um toquezinho para ficar fácil de ver. Repara que aqui a cor, quando eu acrescento o preto, ela fica ainda com o fundo da cor que nós temos original e para cá só não tá preto 100% porque tá diluído. Se eu acrescentar mais preto aqui, ele aqui vai chegando a 100%. Então, vou fazer em todas as outras. Olha, repara, a diferença da cor aqui tá diferente dessa daqui. Não tá o preto igualzinho, tem uma variação em cada uma. Essa que é a cor mais escura de todas, repara que ela ficou bem escura aqui na mistura. Ah, Luciana, mas e agora? É só essa combinação? Não. Você pode misturar todas as 3 cores e chegar em cores novas, como por exemplo, o marrom. O marrom é uma mistura do amarelo com o magenta, então aqui é esse caso desse laranja, com o toque do preto e dependendo, você pode acrescentar também um pouquinho então vamos misturar aqui. Olha, chegamos no marrom. E dependendo, você pode acrescentar também um pouquinho de azul. Então, deixa eu colocar um toquezinho do azul aqui. Mistura tudo. Nós temos aqui um marrom, tá vendo? Com bem pouquinho azul. A gente tem uma cor marrom. E aí, essa variação você pode fazer um rosa um pouco mais frio, que se botar um toquezinho do azul, ou um rosa também mais iluminado, acrescentando um pouquinho só do amarelo. E com essas misturas, você consegue chegar na cor que quiser. E nessa aula eu mostrei de forma bem prática a teoria da combinação das cores. Então, com esses 5 corantes, você não precisa comprar todos de uma vez só. Com esses 5 corantes, com essas 5 cores, você consegue criar aí uma gama infinita. A mesma coisa que a impressora, estou quase te transformando numa impressora. Mas, lógico, com prática, conforme você for vendendo seus trabalhos, vendendo seus bolos, seus biscoitos e adquirindo mais experiência, você pode sim comprar outros corantes para ganhar tempo. Tempo é dinheiro. Hoje você pode ter um pouco mais de tempo e ir criando cores novas. Conforme o tempo for passando, você vai ter de fato mais trabalhos com todo esse conhecimento. Você vai desenvolver melhor ainda o seu trabalho e você vai aos poucos comprando as outras cores e ganhando tempo na hora da produção. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te aguardo na próxima semana.